Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. A homeopatia oferece tratamento para todas as doenças e para todas as pessoas. Nós não tratamos a doença, nós tratamos o indivíduo. A fitoterapia pode ajudar na cura de uma das principais doenças da vida moderna, a depressão. Tudo que for cientificamente comprovado que realmente gere bem-estar pode ser positivo. O Edição Saúde começa agora. A homeopatia considera que as doenças são causadas por um desequilíbrio geral do organismo, que acaba se manifestando através de um sintoma específico. Por isso, os remédios homeopáticos são desenvolvidos para tratar a pessoa como um todo. Nada acontece isolado no corpo da gente. O indivíduo, ele é um todo. E mesmo sendo um todo, ele é único. Aquele indivíduo você não vai encontrar ele igual nem no gêmeo dele. Eles são pessoas que têm características diferentes. E o médico homeopata luta para conhecer quais são essas características que individualizam o seu paciente. Quando o médico faz uma consulta, examina e conversa com o paciente e faz um quadro, um retrato desse paciente. E aí, pela semelhança entre o quadro do paciente e o quadro do medicamento, ele então indica aquele medicamento que é o que vai funcionar. A gente depende muito mais do paciente do que num tratamento alopático. Nós não tratamos a doença, nós tratamos o indivíduo. Então, eu dependo da informação objetiva e correta do paciente para mim. Preciso que o paciente utilize o tratamento de forma adequada. Qualquer substância encontrada na natureza pode ser transformada em remédio homeopático. As homeopatias podem ser feitas a partir de animais, vegetais e minerais. O sal de cozinha é um medicamento homeopático bárbaro. Grandes venenos da natureza são utilizados como excelentes remédios homeopáticos. Arsênico, enxofre, mercúrio, venenos de cobra, todos eles têm uma ação toxicológica grave, mas o homeopata aproveita esta ação toxicológica e apropria-se deste fator que esse veneno provoca e trata determinadas situações muito semelhantes à ação toxicológica do medicamento. A homeopatia é uma terapêutica cujos medicamentos são isentos de efeitos colaterais, isentos de toxicidade, de baixo risco sanitário e de ótima resolutividade. Então é sempre vantajoso usar a homeopatia. O médico homeopata vai caracterizar isto tudo como um indivíduo. E ele vai buscar dentro da homeopatia, entre os 3.000 remédios homeopáticos que existem, um que seja semelhante, porque esta é a base da homeopatia, é a lei da semelhança. O tratamento é pelo semelhante, não pelos contrários, que possa ser utilizado para resolver o problema desse paciente. O medicamento homeopático ele é basicamente preparado por uma série de diluições e agitações sucessivas. Essa agitação tem que ser feita 100 vezes para cada diluição. Quando eu recebo a matéria-prima, uma tintura mãe de alguma planta, por exemplo, eu faço as diluições. Essas diluições eu utilizo uma mistura de álcool e água. Toda a manipulação é feita uma conferência. Então, desde a entrada da receita, essa receita passa por várias mãos, até a última conferência, que é a hora que você está entregando o medicamento para o paciente. O principal efeito sério do medicamento errado na homeopatia é você estar tratando alguma coisa com um remédio que não faz efeito. Geralmente o tratamento, mesmo que seja um problema de pele dermatológico, o tratamento é feito com medicamentos de uso oral. Às vezes existem alguns medicamentos que são isentos de prescrição dentro da homeopatia também. Então, mesmo esses, mesmo sendo isentos, a gente sempre procura, através da atenção farmacêutica, verificar para que ela vai utilizar, de que forma ela vai utilizar, para que ela faça um uso racional e adequado. Existem algumas contraindicações para determinadas formas de terapêutica homeopática. Então, o medicamento homeopático é uma energia muito forte que vai mexer na energia do indivíduo.
Se existe um indivíduo com pouca energia, ou seja, por alguma razão ele está muito debilitado, e eu der o remédio de fundo para ele, eu vou exigir que o organismo dele despenda muita energia. Corro o risco de fazer um prejuízo muito maior do que o benefício potencial que eu possa provocar. Além dos remédios, o tratamento com homeopatia pode precisar, por vezes, de apoio psicológico para o paciente. A homeopatia e a psicologia, elas podem trabalhar juntas, ambas são áreas da saúde, visam o bem-estar do indivíduo, o equilíbrio, que essa pessoa possa voltar a ter o equilíbrio interno. As duas pensam na pessoa como um ser global, com aspectos físicos e emocionais. Psicologicamente falando, a gente necessita do acompanhamento psicológico todas as vezes que eu tiver em alguma situação onde eu não consiga solucionar algum problema por minha conta. Se a pessoa, por exemplo, ela é muito ansiosa ou depressiva, o trabalho do homeopata vai ser prejudicado. Então, a psicologia, ela pode ajudar o homeopata no sentido de facilitar para que o medicamento tenha uma ação mais eficaz. Todos trabalham em prol do paciente. Então, o que trabalha em prol do paciente deve sempre ser utilizado, desde que com ética, com critério, com muito cuidado. Na terceira idade, onde a gente tem aquele paciente que toma um remédio para pressão, ou 2 ou 3, um remédio para artrose, ou 4 ou 5, um remédio para insônia, ou 2 ou 3, mais um remédio para próstata, mais um remédio, enfim. Esse tipo de paciente busca muito homeopatia. E normalmente, da consulta do homeopata, ele sai com 1, no máximo 2 remédios. Custo muito eficaz, um medicamento ecologicamente correto. Apesar de largamente difundida, a homeopatia tem inúmeros críticos. No Brasil, é reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina. Por isso, as críticas ao tratamento homeopático geralmente são feitas por químicos e biólogos. Os críticos contestam a eficiência da homeopatia por causa dos índices de diluição dos princípios ativos dos remédios e da falta de estudos científicos que comprovem a eficácia dos tratamentos. A homeopatia tem uma comprovação científica. Embora não seja reconhecida por todos os médicos, ela hoje em dia já vem sendo reconhecida cada vez mais pela medicina tradicional. O resultado a gente observa na prática, no resultado do paciente, na melhora do seu estado de saúde. A homeopatia é uma arte. É uma ciência, porque ela tem uma base científica para sua utilização, que serve para prevenir, quando a gente pode prevenir, curar quando a gente pode curar e atenuar as doenças quando a gente não tem muito mais o que fazer. Daqui a pouco, as plantas podem ser um bom caminho para o bem-estar físico e mental em doses diárias do já tão conhecido chazinho.